No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. E Deus disse: que as águas se separem entre a expansão do céu em cima e os oceanos embaixo. Desse modo, Deus formou o firmamento, separando as águas que ficaram acima do firmamento das que ficaram abaixo. E assim foi. Deus chamou o firmamento de céu. E houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no segundo dia. E Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se juntem, formando mares e oceanos, de modo que apareça a parte seca. E assim foi. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus ficou satisfeito. Então ele disse: que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos, que por sua vez produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra, pois, fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes e árvores que produzem frutos, que por sua vez produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no terceiro dia. Deus ainda disse: que no firmamento do céu haja luzes que iluminem a terra para separar o dia da noite. Essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações, os dias e os anos. Elas brilharão no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez duas grandes luzes: a maior, o sol, para dirigir o dia, e a menor, a lua, para dirigir a noite. Ele também fez as estrelas. Foi assim que Deus colocou essas luzes no firmamento para iluminarem a terra, para determinarem os dias e as noites e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no quarto dia. Depois Deus disse: que as águas se encham de peixes e de outras espécies de vida, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todo tipo de vida aquática, além das aves, de acordo com as suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Então Deus abençoou suas criaturas, dizendo: multipliquem-se e encham as águas dos mares. E as aves falou: sejam cada vez mais numerosas, encham a terra. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres viventes de acordo com as suas espécies, animais domésticos e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, os animais domésticos e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-a. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem na superfície de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes. A todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Dessa forma foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo que neles existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou.
Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a boa obra da criação. Esta é a história da origem dos céus e da terra criados por Deus. Ainda não havia vegetação nem semente que houvesse brotado da terra, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e também não havia seres humanos para cultivar a terra. Mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele tornou-se um ser vivo. Plantou também o Senhor Deus um jardim, no Éden, para os lados do Oriente, e nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nascia no Éden um rio que atravessava o jardim para o irrigar, dividindo-se depois em 4 braços. Um destes braços era o rio Pison, que atravessava toda a terra de Havilá. Nessa região existe ouro. Esse ouro era de fina qualidade. Lá também existem pedras preciosas, como o bdélio e a pedra de ônix. O segundo braço do rio chama-se Gion e percorre toda a terra de Cush. O terceiro braço é o rio Tigre, que ocorre pelo lado leste da Assíria. E o quarto braço é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dessa fruta, certamente você morrerá. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e aos animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das suas costelas e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: esta, sim, é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos, e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida. Reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois, ofereceu a seu marido, e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas da figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu o proibi de comer? O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta da árvore, e eu comi.
Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente: este é o seu castigo. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá de rastejar sobre o seu ventre e comerá por pó todos os dias da sua vida. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. E o Senhor Deus disse à mulher: você terá muitas dores durante a gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra, da qual você foi formado. Pois você foi feito da terra, e a terra voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela se tornaria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de ter expulsado o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais, com uma espada flamejante que se movia, guardavam o caminho de acesso à árvore da vida.